Olá, minha amiga, meu amigo, hora do nosso encontro nesta terça-feira, 22 de julho. Em 1935, Getúlio Vargas, que tomou o poder com a Revolução de 30 e logo virou ditador, ele mesmo se chamava ditador, na biografia dele ele se autodenomina ditador. Instituiu, em 1935, a Voz do Brasil, que era a hora do Brasil, era uma hora. Das 7 às 8. Eu lembro que meu pai trabalhava em rádio, o último programa era um programa esportivo que terminava às 7, em seguida tocavam os acordes da abertura do Guarani de Carlos Gomes e entrava a Voz do Brasil. Eu lembro que quando eu estava no governo, Figueiredo, a gente tratava muita coisa com a Voz do Brasil, porque tinha grande penetração na Amazônia, né? Onde, naquele tempo, né, 1979, ainda não havia todo esse alcance aí proporcionado pelo mundo digital. A Voz do Brasil revelou grandes locutores e locutoras, né, grandes vozes. Eu não vou dizer aqui nenhum, porque eu vou esquecer dos outros e não quero fazer injustiça. Enfim, fica aqui o registro. Lembre-se de se inscrever e, ao final, de deixar o gostei ou não gostei. Pois é, ontem eu mostrei aqui o presidente Bolsonaro arregaçando a calça e mostrando a tornozeleira lá na Câmara dos Deputados. Eu tomei o cuidado de tirar o som para não parecer que ele estivesse dando declarações numa rede social, né? Porque estava proibido. Porque não tem como, se ele entrar numa padaria, alguém vai filmar tudo que ele está conversando, né? Vai registrar e vai publicar na rede social. Ele não tem como controlar isso. Ele foi lá para uma reunião com seus apoiadores da Câmara, os deputados, em geral deputados do PL, que tentaram fazer uma reunião hoje, mas foram impedidos pelo presidente da Câmara. Hugo Mota cortou até o ar-condicionado, dizendo, não, está em recesso. É a mesma coisa que nas férias escolares, um grupo de alunos tentar fazer uma reunião na escola para estudar alguma coisa que ficou para trás no semestre e a diretora, não pode, né? Mas, enfim, são coisas da política, né? Como me disse uma vez lá na rampa do Congresso, Magalhães Pinto, acho que era senador na época. Ele olhou para o céu, eu estava gravando entrevista com ele, disse, política é como uma nuvem. A gente olha, ela está de um jeito. A gente olha de novo, ela já está do outro jeito, não? E assim, a glória da política, o poder na política, que se desaba de uma hora para outra, não? Mas, enfim, Moraes ameaçou de prisão a Bolsonaro se ele continuasse fazendo declarações nas redes sociais, só que ele não fez. Aí a defesa dele esclareceu isso, pediu que ele fosse mais claro, então, porque estava muito genérico, né? Não pode fazer declarações que sejam publicadas na rede social nem por terceiros. Então, simplesmente não pode falar, né? Ou ele tem que fazer um bloqueio para impedir que as pessoas... Olha, vocês não podem me gravar, ninguém aqui, né? Isso é impossível, onde quer que ele vá, junto àquela multidão, diferentemente do outro que venceu a eleição. Então, agora, eu não quero deixar vocês sem uma análise desses últimos fatos, né? Vejam só para a gente pensar. Não estou insinuando nada. Como diz o alerta dos filmes, né? Qualquer semelhança é mera coincidência, né? Sexta-feira à noite, o ministro Moraes fica sabendo, né, expressamente que o visto dele para os Estados Unidos está cancelado. Ele e seus aliados. Eu não sei quais aliados. Por isso eu não falo aqui em nomes, além do Moraes. Marco Rubio, secretário de Estado, só citou Moraes e seus aliados. Então, não sei. A lista pode ser ampla ou não, mas enfim. E aí, isso foi na sexta-feira. Ele provavelmente foi dormir muito irritado. Aí acordou e Eduardo e Jair, bodes expiatórios. Está lá no Esopo, no La Fontaine, o lobo e o cordeiro. Olha, você está sujando a minha água, disse o lobo, que queria um pretexto para abocanhar o cordeiro.
Aí o Cordeiro disse, mas eu estou rio abaixo do senhor, senhor Lobo. É impossível. Disse, se não foi você, foi seu pai. Exatamente isso. Né? Bom, e interessante que os jornais domesticados aproveitam para criar motivos, né? Porque os dois concordaram com a tarifa de 50%. Uai, mas é proibido concordar com a tarifa? Não é livre a manifestação? Por isso existem os jornais, graças à liberdade de imprensa, né? Que, aliás, é um direito natural. Mas aí veio, então, todo o bloqueio, as medidas cautelares. Bloqueio de bens, né? Bloqueio até de PIX, para o Eduardo não receber via PIX. Bloqueio do contra-cheque dele na Câmara dos Deputados. Um advogado tributarista me disse que só é possível isso se a pessoa é um desviador de dinheiro público, como a gente viu aí, né? Tantas vezes. Aí bloqueia os bens para garantir o ressarcimento do erário, né? Ou porque é devedor inadimplente da Receita Federal. Não, mas não é o caso. Bom, enquanto isso, lá no Chile, o presidente Lula defendia a democracia, né? E confirmava que aqui no Brasil está vigente o devido processo legal, o amplo direito de defesa, o contraditório, etc., 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 com a maior cara de pau. Mas vejamos, teve um voto divergente. Um voto do ministro Fux. Bendita a escolha de um juiz de direito de carreira com notável saber jurídico, como diz a Constituição, para o Supremo. Esse é o ministro Luiz Fux, que passou por fóruns lá, por instâncias complicadas no Rio de Janeiro, inclusive Duque de Caxias, Baixada Fluminense, né? Então, aí eu li o voto dele, conciso, 5 páginas. Derrubou um por um dos argumentos do relator Moraes, que foram aprovados por outros 3 ministros. Dino, que é juiz federal de carreira, Zanin, que foi advogado de Lula, e Carmen Lúcia, que parece que é do Ministério Público, né? Aí ele começa, né? Tem que fazer um resumo, porque são 5 páginas, que o Supremo ia sofrer influência do Eduardo Bolsonaro e do Jair Bolsonaro. A gente fica pensando, só se a corte for muito fraquinha para se curvar. Ele lembra que a corte nunca se curvou. Atacar a independência do Supremo, ele lembra a mesma coisa, o Supremo sempre foi independente, né? Mesmo até em tempos de governo militar, quando foi decretada a aposentadoria de, parece que 2 ministros ou 3, o Supremo continuou numa posição altiva, né? Criar entraves econômicos. Aí ele disse, o problema de entraves econômicos na economia, as tarifas, isso é um assunto do presidente da República e do Ministério de Relações Exteriores, né? Obstar a ação penal 2.668. Aí ele estranha, porque a ação já está com instrução judicial concluída e em alegações finais de defesa. Está muito tarde para obstar essa ação. E aí ele lembra, Bolsonaro tem domicílio certo, passaporte retido, né? Não há nem da Polícia Federal, nem do Ministério Público, uma prova de perigo de fuga. A decisão de Moraes se baseia em, aspas, possível prática de ilícitos, fecha aspas. Aí é aquele filme do sujeito que era punido agora do possível crime que vai cometer no futuro. Impedir de usar os meios de comunicação confronta, né, a cláusula pétrea da liberdade de expressão. E aí ele ainda cita Celso de Mello.
foi presidente do Supremo, era decano até há pouco tempo. As medidas impostas restringem direitos fundamentais como a liberdade de ir e vir, a liberdade de expressão e de comunicação, sem que se demonstrasse essa necessidade. Para impor cautelares é preciso justificar, demonstrar. Faz a demonstração e termina. Sicut erat demonstrandum. Ah, o latim, né? À luz de requerimentos legais, não se vislumbra a necessidade dessas medidas. Aí ele vota contra. Vejam só, 4-1. Referendaram as medidas. Quando ele as aplicou, era ele sozinho. A Polícia Federal já estava lá no banheiro pegando o pendrive com músicas religiosas, né? Não estava referendado ainda, mas foi referendado. 4-1. 4 referendaram. Quantos são os ministros do Supremo? São 11. 4, portanto, não é maioria de 11. Né? Só para a gente lembrar. Porque o ministro Marco Aurélio está lembrando que nunca, enquanto ele esteve no Supremo, por décadas, um caso de crime foi julgado a não ser pelos 11. Né? Pois é, então, aí eu falei de Marco Aurélio, ele deu uma entrevista para a Rosiane Kennedy, no Estadão, em que ele diz que o STF vive uma extravagância e que Moraes, ele gostaria de convidar Moraes para um divã de psicanálise para saber o que está acontecendo e diz que ele votaria junto com Fux se ele estivesse no Supremo. Ele deu uma entrevista também para a CNN, né, afirmando que cercear redes sociais é próprio de regime autoritário. E só para concluir, da série PGR arquiva, Procuradoria-Geral da República já tinha arquivado processos contra Bolsonaro da baleia, que ele estava assediando uma baleia, do cartão de vacina, está avaliando agora a questão das joias que ele e Michele ganharam, né? E agora cartão corporativo também arquivado, não só arquivado, como foi para um recurso para não arquivar, foi pedido de deputados, né? O recurso disse, não, arquive-se, não tem nada, não tem crime aí, assim como motociata em período eleitoral, que seria crime eleitoral, também não. Né? Por falar em motociata, no próximo fim de semana, em Budas Artes, São Paulo, vão estar lá pessoal de motociatas comemorando o Dia Mundial do Motociclista. De Brasília, Alexandre Garcia.